cheguei dançando, sabe por quê? Minha energia tá lá em cima, porque eu sei que tem você do outro lado da telinha. Mais uma vez o meu, o seu, o nosso Profissão Mulher no Ar. E hoje não poderia ser diferente. Temas que com certeza vocês vão gostar e, claro, convidados para lá de especiais. Bom, antes de contar tudo aquilo que te espera, desejo mais uma vez que o seu dia seja assim, recheado de sonhos, fantasias e de muita risada. As pessoas dizem que sorrir da ruga, tal, é o contrário, viu, gente? Aliás, eu li uma matéria recentemente que quando a gente mais movimenta os músculos do rosto, ou seja, fortalece, é quando a gente está sorrindo. E olha, para muitas pessoas, eu acho que um dia que é misturado aí com sorrisos e lágrimas, sem sombra de dúvidas, é o dia do casamento, não é verdade? É um dos principais dias, né? Com certeza. Misto aí de riso, de choro, porque para o casamento tem toda uma elaboração, é a família que se envolve, os amigos, é o sonho realizado. E quando esse sonho vira pesadelo? Pois é, e eu não estou falando só de divórcio não, viu, gente? Muita gente fala assim, olha, pior término de um casamento é quando há traição. Mas que tipo de traição? E se essa traição for financeira? Pois é, aí acho que a coisa fica muito maior. Até onde o cônjuge tem responsabilidade em arcar com as dívidas do parceiro? Claro que para falar desse tema só poderia ser ela que é uma expert, vem sempre aqui no nosso programa falar do seu direito, do meu direito, do direito de todos nós. Doutora Patrícia Ávila, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Fê. Prazer é meu. E realmente é um assunto que preocupa muitas pessoas. Pois é. E tem toda a razão. Durante a relação, tudo é a mil maravilhas, né? Quando, de repente, você se depara com um problema desse. E nós viemos hoje realmente falar sobre esse assunto e esperamos ajudar aí todo o público. Com certeza vai ajudar e muito. Aliás, antes de eu mostrar o próximo convidado, que como eu disse, só gente especial aqui hoje, quero falar do nosso novo horário, estreando aí, já que era um sonho, principalmente de você que acompanha o Profissão Mulher, que vive dizendo que o horário não era tão agradável, às 17h30, muitas mães saíam para buscar os filhos para o colégio, está saindo do trabalho, tinha gente que brincava até que tinha que acompanhar pelo celular. Agora, às 15h30, motivo de vitória para nós. Eu fico muito feliz de saber que toda tarde, aí estou me acostumando, né, que eu tinha mania de falar boa noite aí para vocês, mas que toda tarde a gente vai estar juntinho. Bom, e olha, juntinho também é esse convidadíssimo de honra que está aqui hoje, que gosta. Ele é jornalista, também já trabalhou em rádio, TV, mas tem uma coisa que ele não abre mão, sabe qual é? É estar sempre pertinho de você. Isso mesmo. Também gosta, então, entrou nessa de onda de digital influencer, tem mais de 400 mil seguidores, é isso? Mais de 400 mil seguidores, enfim, veio aqui contar um pouquinho da trajetória dele. É o Douglas Nobre. Douglas, seja muito bem-vindo à Profissão Mulher. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês e acompanhar um pouquinho mais do seu programa. Prazer é todo nosso e me parece que, assim, por mais que você tenha aí outras profissões, é formado em rádio, TV, você não abre mão disso, né? Já está pertinho de quem está do outro lado, não só da telinha, como do celular, né? Com certeza, eu estou aqui com o celular no bolso, já esperando a oportunidade de fazer um stories no Instagram. Vamos entender um pouco mais do que aconteceu na revolução da internet, porque que hoje todo mundo diz que a primeira coisa que as pessoas fazem hoje em dia, quando abrem os olhos, é pegar o celular. É isso mesmo, Douglas? Com certeza. E olha, outro convidado especialíssimo. Hoje não tem como não deixar de falar especial aqui nesse programa. É ele que é meu colega de profissão. Pois é um grande apresentador. Olha, também gosta de tudo. Gosta de rádio, gosta de TV, mas tem uma paixão pela música. E agora já ingressou nessa carreira e tem que se dividir aí entre os horários, mas diz que está muito feliz e está muito contente com tudo aquilo que está acontecendo, que é o Caco de Castro. Caco, seja muito bem-vindo à Profissão Mulher. Fê, estou muito feliz de estar aqui, obrigado pelo convite, muito bacana de poder conversar com quem está em casa também, né? Boa tarde aí para todo mundo, parabéns pelo novo horário. Obrigada. Boa sorte e vamos junto, daqui a pouco vamos cantar um pouquinho, falar um pouco da carreira também. Bom, e para a gente, quando a gente consegue alguma mudança, principalmente num programa diário, ele que também é apresentador de um programa diário,
é uma gratificação muito grande, né? Não, é muito gostoso e principalmente quando você consegue entrar no horário que né, se adequa ali no que você imagina para o seu programa também, que nem você falou das mães, de poder acompanhar e Pois tudo. é. Muito bacana. E eu tô ao vivo na hora do almoço 2 horas, depois ao vivo na rádio à noite 2 horas também. Então você imagina. TV Mix a e Rádio correria. Mix, né? Exatamente. Bom demais. Muito feliz de tê-lo aqui com a gente. Gostoso, né, doutora? Oh, muito. Estou muito Convidados feliz para também. horas Parabéns. especiais, né? Aliás, eu já começo perguntando para os meninos. Os meninos são casados, solteiros? Deus me livre. Como assim? Já começou. Solteiríssimo, graças a Deus, e pretendo continuar. Gente, ele até jogou o cabelo para falar que pretende continuar. Bem pleno, né? Então, ó, achou bonito e tal, já desencana que o negócio ali vai longe, né? Com certeza. Como diz na minha terra, eu sou tico-tico no fubá também. Tô por aí. Ei, você tá vendo? Tô na pista. Você tá vendo, doutora? Pelo menos ele está na pista. Não, mas, né? mas eu tive um relacionamento bem longo também, 9 anos depois, no término foi bem complicado também. Foi mas- complicado? Foi mais ou menos, mas é sempre difícil terminar, né? Independente verdade. de dívidas ou qualquer coisa assim que Verdade. vocês vão conversar hoje, mas é sempre complicado. Pois é, gente, é sempre complicado. Agora, complicado mesmo é quando envolve bolso, né, doutora? É, quando envolve bolso, em todos os aspectos, né? É, né? As pessoas já têm que passar pelo término, que acaba mexendo muito com o psicológico, com o emocional. E aí, doutora? Até onde vai a minha responsabilidade? Se eu sou casada, resolvo terminar essa relação e o meu descubro, então, que o meu cônjuge estava gastando mais do que devia. Então, Fê, durante a relação matrimonial, durante a vivência aí de duas pessoas, elas têm a plena liberdade de adquirir coisas e contrair empréstimos, por exemplo, integrar numa sociedade, numa empresa, sem anuência do cônjuge. Então, a grande preocupação é isso, até onde vai a minha responsabilidade que não adquiri eu não contratei aquele contrato, não fiz parte daquilo, não faço parte dessa sociedade, não contraí esse empréstimo, eu posso ser responsável? Segundo a lei, você pode sim ser responsável. Quando isso pode acontecer? Em duas situações. A primeira situação é quando o empréstimo ou aquela dívida é contraída em benefício daquela entidade familiar ou em benefício do próprio casal. Nesses casos, por mais que você não tenha aceitado aquele contrato ou figurado naquela dívida, você pode sim ser responsável pelo pagamento daquela dívida, com os seus bens comuns ou até com os seus bens particulares. Então, qual que é o momento que a gente sempre questiona, o momento da sua responsabilidade? Então, às vezes acontece de você fala assim, olha, eu não estava casada com ele, mas aquela dívida foi em prol do meu casamento. Por exemplo, um casamento, você também pode ser responsabilizada por isso. Então, muitas vezes se questiona, chega num ponto, num patamar de um relacionamento, que você assina até um contrato, muitas vezes ele fala, olha, amor, assina esse contrato para mim, sabe você, Deus, o que é esse contrato. Então, também você cai nessa situação de responsabilidade. A grande preocupação é até onde vai a minha responsabilidade com os meus bens pessoais também, isso pode acontecer, que é a grande preocupação também dentro desse matrimônio. Quando há um encerramento dessa união, é muito difícil essa pessoa ser responsabilizada. Então, a maior preocupação realmente é durante a comunhão desse casal. Doutora, agora você falou sobre empresa, por exemplo, né? A pessoa pode responder e tal. Mas eu estava casada, vamos supor, tinha minha empresa e o meu marido não era sócio dessa empresa. Ainda assim ele responde? Sim. O que acontece? Vamos considerar que hoje a maioria das empresas constituídas no nosso país, elas são limitadas. O que significa isso? Então, quando você pega uma denominação de uma empresa, X limitada, significa que, em tese, em geral, a grosso modo, a responsabilidade da empresa é limitada aos bens da própria empresa, ou seja, ela não ultrapassa a pessoa física dos sócios. Entretanto, há casos que há a possibilidade de você desconsiderar essa personalidade jurídica, ou seja, atingir também a pessoa física dos sócios.
Quando isso acontece? Quando há desvio da personalidade jurídica, quando há fraude, isso pode acontecer. E também há uma outra possibilidade, dentre outras, mas a mais comum e usual é perante dívidas trabalhistas na Justiça do Trabalho. Então, quando essa empresa não é localizado bens, essa empresa está ativa, não é localizado bens e a empresa não paga voluntariamente essa dívida, na Justiça do Trabalho, praticamente que automático há essa desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, não achei nada da empresa, vou atrás da pessoa física dos sócios. Nesse caso, na Justiça do Trabalho, os bens dos sócios são atingidos. Agora, a questão é, e os bens do cônjuge, que é essa questão que você está falando, os bens dos cônjuges é ou não atingido? Nós temos 2 posicionamentos. Na Justiça do Trabalho, normalmente, o posicionamento não é atingido os bens daquele que não integra na sociedade, que é, inclusive, o posicionamento que nós seguimos. Ora, se eu sou esposa, eu não figurei naquela sociedade, por que os meus bens particulares que eu conquistei podem ser responsabilizados para pagar a dívida daquele empregado? Entretanto, caso seja comprovado que aquele empregado, eu, esposa, que não fui sócia daquela empresa, mas eu fui beneficiada diretamente com o trabalho, com o labor daquele empregado, ou, por exemplo, eu fui uma sócia oculta, porque normalmente tem, ou, por exemplo, eu interferia na gerência dessa empresa, concorda que, em tese, eu também figurava como liderança naquela empresa, os meus bens particulares também podem ser atingidos. Puxa vida, hein, gente? Não é fácil não, viu? Eu acho que quem estava na dúvida de casar, sei não se isso não é um balde de água gelada, hein? Vai ter que analisar muito mais agora, enfim, o esposo, a esposa, né? O futuro, o pretendente, porque olha, do jeito que a coisa anda, e principalmente empresas, né, que abrem, fecham. Eu queria te fazer mais uma pergunta, doutora, para você me responder daqui a pouquinho. Se acontece, por exemplo, o contrário. Meu marido já tinha essa empresa e aí eu casei. Será que você também responde por aquilo que é anterior ao casamento? Daqui a pouquinho a doutora responde para a gente. Vamos para um rápido intervalo, não sai daí que é rapidinho. Ó, bate lá, volta cá.